Imaginem um patrimônio cultural. É o que ele é. É também luz, sol, calor, terra, céu e remanso. É interior, chão batido e colheita. Também já foi preto e branco e apito de trânsito. É caboclo bom das palavras, dos causos, da arte e das declamações. Ele tem a prosa mansa e a memória boa. Ele é uma instituição de arte, sentimento, beleza e muita cor. É figura celebrada do cenário artístico, cultural de Rio Preto e dos salões de arte de todo o Brasil e exterior. Dono de um monte de campos de girassol. Ele é Jocelino Soares, mais um artista incrível que participa da exposição virtual da Academia Rio Pretense de Letras e Cultura. Jocelino, enorme prazer receber você aqui com a gente. Você não tem ideia, né? Você falando e aí as imagens, que coisa boa estar aqui com você, Alma. Que bom, Quantos então. anos a gente se conhece? É verdade. Eu já era velho, mas você é uma menina. Não. Você não era velho e você não está velho. Você está um caboclo experiente. A minha alma é antiga. É, né? É. Que bom. É. Vamos começar por aí, então, a pergunta? Ué, a puxa, conversa? Vamos. Falar sobre isso, então. Você veio lá da roça e você já está com muitos anos, né, de asfalto, de cidade, de chão de cidade. Pois é. Quem que sobreviveu hoje? Quem que é o Juscelino que sobreviveu? Então, é isso que eu quero saber. Eu fiz de tudo para sair da roça. Certo. E hoje eu faço de tudo para voltar para a roça. Vamos subir a máscara só. Deixa eu subir. Não tem problema. Então... Por quê? Conta essa história. Embora eu esteja hoje há mais tempo na cidade do que eu vivi na roça, mas aquele encanto, aquela beleza, aquela pureza da roça, eu não perdi. Ela dorme. Ela está aí dentro. Ela está aqui dentro, né? Uhum. E por quê? E ela não está aprisionada, ela está liberta. Ela pode sair. E ela sai através dos meus causos, através das obras, das telas, e através da escrita, não é? Como disse o Ferreira Goulart, eu escrevo porque viver não basta. Sim. Não é? Então, eu pinto e escrevo porque viver não basta para falar daquela coisa, como citei há pouco, daquela pureza que existe no caboclo, na cabocla, que existe no mato. Sobre isso, sobre a alma do caboclo, eu quero falar um pouquinho sobre o sofrimento do lavrador, porque o lavrador hoje ainda é um sofredor, né? É um homem simples e tal. Todos esses traços do agricultor, do homem simples do campo, você retrata isso com muita leveza, com muita beleza, né? O que você procura mostrar, Juscelino? Qual que é o seu olhar sobre o homem do campo nas suas telas? Quando você diz o homem, claro que se você está generalizando roça, o né? homem e a mulher, mas eu tenho como princípio pintar a mulher. Eu não pinto a figura masculina. Né? Todos os meus quadros retratam a figura feminina. A imagem feminina. Inclusive aquelas mulheres dos olhos grandes, as zoiudas, né? É uma homenagem que eu faço às mulheres que eram da roça, porque hoje não tem mais mulher na roça. Né? Mas naquele tempo que eu morava na roça, minha mãe, por exemplo, ela foi ajudar meu pai, grávida já de 8 para 9 meses. Comum,
quase que eu nasço embaixo de um pé de café. Isso era muito comum. Não é? Então, para a mulher era um sofrimento muito grande. Né? Uma mulher com 30, 40 anos já era uma velha. Então, quando eu faço as oiudas, é representando aquelas mulheres que através dos grandes olhos eu consigo dizer, olha, e elas estão sempre olhando para cima, como se esperasse um milagre, né? E o milagre não vem. E elas pensavam muito isso. Eu me lembro da minha mãe falando, dias melhores virão. Mas esses dias nunca chegava, né? Então é uma dor. Ainda alguns anos eu estive no Nordeste, em plena Caatinga, e o sofrimento é mais ou menos o mesmo, sabe? Eu vi aquelas mulheres ressecadas, sabe? Aquelas mulheres parecendo o espinho do mandacaru, sabe? Uma coisa. E assim eram as nossas mulheres aqui. Hoje, felizmente, não existe mais o serviço braçal da mulher na roça. Né? Isso desapareceu. Bom, e traduzindo toda essa arte sua para esses quadros que são rurais, mas são de uma beleza perfeita, eu diria, os girassóis, os campos, as lavouras, aquelas inscrições antigas, casas pernambucanas, essas lembranças, né, da área rural. Quem que compra a sua obra, Juscelino? Quem que compra uma tela do Juscelino Soares hoje? Qual que é o perfil? O que a pessoa busca ao comprar uma obra sua? Pois é. São pessoas que têm memórias afetivas. As reminiscências. Elas têm memórias afetivas. Memórias afetivas, né? Que muitas vezes de ouvir o avô falar, embora eles não tenham vivido aquilo, né? Mas que, por exemplo, eu fiz uma exposição no shopping e já assim, na primeira meia hora apareceu um senhor de branco, médico. Ele olhou a tela e se emocionou. Ele falou assim, eu quero essa tela para mim. Eu falei, pois não, né? Ele falou, você sabe por quê? Porque eu estou vendo essa jardineira, um ônibus vindo, né? Tá na estradinha, aquele ônibus lembra a mãe dele que era professora. E vinha no ônibus. E vinha nessa jardineira dar aula, ia, né, na jardineira para dar aula nas escolas isoladas das fazendas. Né? Então é isso. São as memórias afetivas, as reminiscências desses compradores. Que legal, Juscelino, muito legal, muito bom. E o mesmo acontece com o texto, né? Isso que eu ia falar também, junta, né? A mesma coisa, porque a tua linguagem, a tua forma de escrever é muito parecido com a tua obra, né? Sim, sim. E sempre tem memórias, sempre são de memórias. Sempre lembranças, sempre lembranças. São de lembranças. Né? Eu não consigo fazer de outra forma, você entendeu? Certo. Então, eu estou com o terceiro romance escrito, 2 publicados. O primeiro, Clara, eu falo de um amor impossível entre a filha de um fazendeiro e um caboclinho, tocador de viola, que morava na colônia. Júlia, que é a louca da aldeia, é a história de uma que vai ser lançado agora pelo Sesc em São Paulo. Conta a história de uma indiazinha, né, cuja mãe ela é produto de um estupro, né, das pessoas que adentravam a mata, e bandeirantes no caso, e usavam as índias como escravas sexuais e depois abandonavam. Né? Então, dessa feita foi um italiano que estuprou a Índia, e nasce uma italianinha, olhos azuis, cabelos dourados, né? No meio da mata
e aí a história, né? Mas quer dizer, tá falando do sertão. Certo. E o terceiro romance, que terminei há poucos dias, também fala desses amores, desses encontros e desencontros. Então, você falou no começo da nossa conversa que você fez de tudo para sair da roça, do sertão. Isso, e sim. agora você faz de tudo para voltar. Isso. Explica um pouco isso. Então, porque quando você está... É como se você estivesse numa tormenta, né? Se você estivesse em alto mar e querendo sair daquilo, né? Você precisa encontrar logo uma praia, um porto. Você teve alguma mágoa do teu tempo de vivência na roça, no campo? Eu não diria mágoa, mas é porque é uma coisa muito difícil, é muito dura. Foi muito sofrida, né? É muito sofrida, árido, né? muito sofrida, muito sofrida, muito árida, né? E aí você não tinha nenhum conforto. Hoje, morar na roça é muito diferente, né? As pessoas que moram na fazenda têm luz elétrica, têm água encanada, têm TV por satélite, enfim, celular. Naquele tempo era água de poço e básico para a sobrevivência mesmo. E a luz era a lamparina querosene. Era o básico. Né? Era o básico do básico, tá certo. E você se considera, a maior parte dos artistas, sim, um pouco mais, um pouco menos recluso? Porque na hora da inspiração, da criação, a gente gosta, né? O artista gosta de ficar recluso. Como um homem do campo mesmo, como um caboclo, gosta de ficar no canto dele, quieto, na hora de compor ou de criar uma tela. Isso me lembra quando os caboclos, inclusive eu também, né, chegava da roça, ali entre 6 e pouco da tarde, que o caboclo fica cismado, né? E essa cisma era nada mais, nada menos do que uma introspecção. O caboclo fica lá sentado e invariavelmente todos pitavam naquela época, hoje, né? Então ele pega ali o fumo, põe a palha aqui, né? E pica o fumo, né? A palha ou aqui ou atrás da orelha, né? Aí ele fica ali assim, por horas inclusive, despinicando o fumo, né? Ele está numa introspecção que ele não sabe, não tem conhecimento, nem conhece essa palavra, mas ele fica introspecto, né? E isso eu faço até hoje. Meu ateliê está lá no fundo, né? As pessoas, para ir até lá, mesmo o pessoal de casa tem que dar um grito lá, sabe? Entendi. Ou muitas vezes eles falam comigo, mas eu não consigo. Você desliga, você desliga. Tá, né? Tá lá ensimesmado. Isso, fica ensimesmado. Certo. Ô, Jusceline, qual que é a sua expectativa aí com a nossa exposição virtual da Arlec? Pois é, são duas coisas muito interessantes. A Patrícia, né? Patrícia Buzini, que teve essa ideia maravilhosa, né? Que foi acolhida pela Arlec, né? Pela nossa academia, né? E ela também faz parte da academia. Olha o que ela trouxe para a academia, já começando aí, começando, né? Agora, começando agora, já trazendo isso, toda, com essa vontade toda. E o artista precisa disso, precisa quem o conduza, sabe? Lógico. Porque eu, por exemplo, eu não sei vender a minha obra, né? Eu não sei fazer propaganda dela, né? Eu sempre digo que eu coloco a obra à minha frente. Eu como artista, eu estou sempre atrás da obra, né? Ela que fala por mim e não ao contrário, você entendeu? Entendi. O Juscelino, e agora falando sobre a nossa academia, a Academia de Letras de Rio Preto. No qual você faz parte também. Também, que honra, uma honra e um privilégio enorme. A sua cadeira,
Se você tivesse que pintar uma tela do seu jeito, do seu estilo, e dar um nome, compor um nome, um visual para essa tela, como ela seria? Da cadeira do Juscelino Soares. Ixi. Eu acho que eu faria. Acho que eu pintaria uma tela de um caboclo metido a besta. Um caboclo. Um caboclo metido a besta. Um caboclo metido a besta? Que legal, que legal. Você ainda passeia por aí, você vai em Neves ainda, você visita a região aí, o interior, na roça? Muito. Neves Paulista, como diz o nosso poeta, fugiu o nome do poeta. Fugiu, não tem problema. Que ele fala da cidade dele, né? Que é só uma lembrança na parede. Me ajuda aí o nome dele. Daqui de Rio Preto? Não. Meu Deus do céu, ó, como é que pode esquecer o nome dele? Não tem problema, já se lembra. Que ele se refere à cidade dele, né? Que é só um retrato na parede, mas como dói. Certo. Né? Então, Neves Paulista, para assim. mim, é assim. É um retrato na parede, mas como dói. E eu estou sempre por lá. Como dói. Mas assim, sem falar com as pessoas. Tá. O último romance é todo descrito em Neves Paulista. Em Neves Paulista. Que legal. Né? Tem uma torre de uma igreja que foi derrubada há pouco tempo. Lá numa fazenda. E derrubaram a igreja, mas ficou a torre. E tudo começa em torno dessa torre, que é uma coisa belíssima no meio do nada. Né? Então, eu estou sempre voltando. Que bom, que bom. Até mesmo para inspiração, né? Nossa, inspiração, isso faz um bem danado, né? Muito. Que legal. Andar pelas estradas, as vicinais. As vicinais. Eu adoro a nossa região. Aí o pessoal fala da Itália, né? Que está lá, não sei aonde. A nossa região é mais bonita do que qualquer outra cidade, do que qualquer outro lugar do mundo. Não é? Bom, eu também acho. Porque nós moramos aqui, né? É verdade. Como diz o Fernando Pessoa, né? Do Rio, né? Que o rio dele era muito mais belo, né? Do que o Sena, do que o Danúbio e tal, porque é o rio que passa pela minha aldeia. Exatamente. Bom, seu Juscelino Soares, parabéns então por tudo, pela sua obra, pela sua vida, pela sua visão do mundo, né? Por ser um caboclinho metido a besta, que chegou aonde chegou e faz o que faz, um trabalho tão lindo, um talento gigante e que declama como ninguém. Eu ia pedir para você encerrar esse papo nosso aqui, para você declamar ou contar um causo, que é também uma marca registrada sua e a gente gosta muito. Um causo ou uma poesia? Eu acho que eu gosto mais de poesia. Não sei. A gente é mais romântico. Lenço Preto era o apelido de um rapaz bem conhecido, um peão ainda moço, apelido que foi dado por trazer sempre amarrado um lenço preto no pescoço. Lenço Preto era querido, era um cara destemido, vivia sempre se rindo. Tinha um cavalo bem arriado e o arreio prateado vivia sempre luzindo. E nas festanças aquele moço, com lenço preto no pescoço, era o chá da mulherada. Até briga elas fazia para ser sua namorada. Lenço Preto não ligava, a vida ele levava sem querer pensar em nada. Mais um dia de tardinha, encontrou uma caboquinha e daí se apaixonou e disse como quem ama: menina, como se chama? Não quer ser minha mulher? Eu sou a Rosa, ela responde, Sofia do Zé Marconde, mas serei sua se você quiser. Quando foi no outro dia, Lenço Preto topou com Marconde e contou tudo
o que ele queria. O Marconde ficou atrapalhado, chamou o rapaz assim do lado e contou o que se passava. Olha, nós pegamos essa menininha desde bem pequenininha, mas ela não sabe de nada. Mas se é esse o seu intento, eu permito o casamento. Lenço Preto, você me agrada. Quando foi 6 meses depois, lá estavam os dois na capela se casando, quando entra de repente um estranho e foi chegando para espanto dos presentes, chamou o padre assim do lado e lhe deu algum recado que o padre amarelou. Lenço Preto que sabia o que aquilo havera de ser. E o padre então se falou: Lenço Preto, um momento, está suspenso o casamento, você resolva a situação. Isso é duro, eu bem sei, mas é contra a nossa lei casar irmão com irmão. Quando foi no outro dia, todo o povo já sabia que encontraram 2 defuntos. E um bilhete estava lá: disto nós não se casar, resolvemos morrer junto. Que lindo, que triste. Parabéns, que lindo. Esse é o caboclo. Que lindo. Esse é o caboclo, sofredor. Que judiação. Coitado do Lenço Preto. E da caboclinha. E da cabocla. Irmãos. Eram irmãos. Parabéns, Celino. Muito lindo, viu? Amei. Muito obrigada. Obrigado.